Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia aqui que nos prestigia, nosso ex-vereador Moacir, que está sempre nas sessões agora acompanhando, né, Moacir? Parabéns, minha amiga querida Sabrina, bem-vinda à casa, sempre bem acompanhada aí, né? E com certeza também aprendendo e ensinando muito, né, nesse meio político. Senhor presidente, antes de começar minha fala, eu também gostaria de agradecer a prefeitura que vem ouvindo, e não é o pedido único de uma única pessoa, mas eu acho que aqui todo mundo já pediu e eu nunca vi, senhor presidente, nos últimos dias, ter tanta criança com pai, mas tanta criança órfã nesse mundo, viu? Porque o que tem de pai, de criança aí na rua e que não reconhece essas crianças é brincadeira, né? Mas queria agradecer à prefeitura, porque ouviu a voz de muitos, não é de um único, é de muitos. Hoje estão fazendo aí a reforma da praça, aqui os parquinhos, estão fazendo a reforma do Parque Leopoldo Moritz, e eu tenho certeza que outras praças também virão, com o tempo, serem reformadas pela prefeitura, porque não é um pedido de um ou de dois vereadores, é o pedido de toda a comunidade. E toda a comunidade merece esse respeito, primeiro, pelos poucos espaços públicos que nós temos para ser utilizado pelas famílias, e os poucos que têm, infelizmente, ainda estão com problemas. Então, nós estamos cobrando também da administração. Eu sei que os 15 vereadores aqui também cobram da administração, né, associações de moradores, enfim, até o vendedor de picolé, nada contra ele, também cobra o prefeito. Mas não é por isso que o vendedor de picolé vai na internet dizer que foi ele o responsável pela reforma da praça. Mas, vida que segue. Enfim, senhor presidente, hoje a minha fala é baseada em cima de algumas situações que estão ocorrendo no Brasil e mundo afora. Quando nós utilizamos o microfone aqui nessa tribuna para questionar a educação, mas não a educação nas escolas, e sim aquela educação que se traz de berço, a educação raiz que nós conhecemos, né? Algumas pessoas até questionaram, até vieram a público, né? Quando eu falei que alguns pais acham, ou têm certeza, né, que as creches são depósitos de crianças, fomos criticados. Mas nós trabalhamos, todo mundo trabalha, os professores também trabalham. Os professores também têm família, também têm filhos. Também tem marido, também tem pai e mãe, também tem gente doente em casa, que eles têm que cuidar. Mas não fomos ouvidos. Aliás, fomos criticados ainda por algumas pessoas que não têm a consciência coletiva, que pensam no seu umbigo, que transformam as nossas escolas em verdadeiros depósitos de criança. E quando nós vemos, escutamos, ouvimos e vemos os absurdos que acontecem mundo afora, nós começamos a parar e refletir o que está acontecendo na nossa sociedade. Será que são as escolas que têm o dever de educar os seus filhos? Ou são os pais que têm o dever de educar aqueles que estão sob o seu teto? Quando eu ouço, senhor presidente, a mídia falando aos quatro cantos uma situação de uma boneca chamada Momo, eu me arrepiei quando eu perguntei para os meus filhos ontem à noite se eles sabiam o que era Momo. E eles me explicaram o que era Momo. Eu me arrepiei. E eu perguntei, como é que vocês souberam disso? Nós lemos nas redes sociais. Porque eles acompanham as redes sociais. E olha que nós fiscalizamos, senhor presidente, o que os nossos filhos veem nas redes sociais. Eu tenho um filho de 9 e uma filha de 11. E graças a Deus eles têm medo dessa figura. Porque com certeza nós também, eu e minha esposa, trabalhamos essa situação com eles. Mas e quantos não são trabalhados pelos pais? Quantos pais ignoram aquilo que seus filhos fazem? Quantos pais não sabem sequer o nome da professora do seu filho? Não sabem sequer o que os seus filhos fazem ou, agora vamos inverter o disco, passam nas escolas.
E por que eu estou falando isso, senhor presidente? A preocupação que eu já trouxe a esse microfone, que nós pais, e eu me coloco nessa celeuma, temos que ter com os nossos filhos e aquilo que está acontecendo nas escolas. Eu não vou citar nomes, e eu vou fazer igual a primeira-ministra da Nova Zelândia, que proibiu falar o nome do assassino de 50 pessoas do massacre que ocorreu na última semana em Nova Zelândia. Corretíssima, ao contrário do que fizeram no Brasil, que espalharam aos 4 cantos o nome dos 2 terroristas que que mataram 8 pessoas em São Paulo. Que foi motivo para um dia depois, no Rio de Janeiro, também um aluno na escola levar uma faca e tentar matar um outro aluno. Mas a mídia brasileira colocou em primeiro plano o nome dos assassinos. Mas o que leva a isso acontecer? Nós temos que refletir essas coisas. Isso aconteceu em São Paulo. Poderia ter acontecido aqui em Brusque. Poderia ter acontecido em Guabiruba. Poderia ter acontecido em qualquer local. E quando nós utilizamos esse microfone e nós pedimos para os pais, pais, eduquem seus filhos, a escola ensina. Nós não estamos aqui querendo tirar a responsabilidade das escolas. Nós queremos colocar a responsabilidade em você, pai e mãe, pela educação dos seus filhos. Mas não é só o educar e ensinar, é acompanhar, é ver o que está acontecendo com seus filhos. Será que o seu filho não está sendo vítima de alguma forma do que o Queca acabou de colocar, de bullying nas escolas? Será que seu filho psicologicamente realmente está preparado para estar numa escola? Ou está psicologicamente, ou não abalado psicologicamente por atos que estão ocorrendo com ele, que às vezes a escola não tem conhecimento, mas os pais deveriam saber? As mudanças, principalmente de comportamento dos filhos. Eu não tenho vergonha de dizer, eu levei meu filho já num psicólogo, porque eu vi uma mudança de comportamento nele. E o psicólogo colocou, ele é hiperativo. Quantos pais notam, veem as mudanças nos seus filhos e nada fazem? E ainda culpam as escolas. Ou pior, vão até as escolas e agridem os professores. Como se os professores fossem culpados daquilo. Então, senhor presidente, eu estou fazendo meio que um desabafo nessa situação, porque o que eu ouvi e li de situações querendo culpar as escolas e os professores por várias situações que ocorrem no nosso país, é brincadeira. Quando nós discutimos aqui, e o vereador Paulinho levantou essa discussão, e em alguns pontos eu concordo, há casos e casos, sim, mas nós não podemos generalizar, de levar para toda a rede pública municipal o aumento da carga horária para que os filhos fiquem até mais tarde nas escolas? Será que isso adiantaria? É isso que a gente quer na educação? E nós vimos que realmente não era isso. O que nós temos que, e infelizmente o brasileiro, e eu me coloco nesse ponto também, nós não temos o cuidado de nos organizar antecipadamente. Infelizmente, nós deixamos tudo para a última hora. E inclusive a questão de ter filhos. Será que o meu seio familiar tem condição de ter 3, 4, 5 filhos? Às vezes não tem condição de ter um, porque não dá o devido cuidado a este um. Concedo a palavra do vereador, até pelo Obrigado. tempo que já está se esgotando. Queria parabenizá-lo pela abordagem desse assunto. Eu até estou preparando um material, mas como é um tema bem polêmico e pode despertar muitas vezes conflito, tanto de interesses quanto conflito de opiniões, porque pouca gente conhece realmente a profundidade da solução para esses problemas. Mas com certeza no resgate da família e da educação e do respeito da hierarquia é a solução para que a gente possa colocar no trilho a educação das nossas crianças.
E eu tenho visto, por exemplo, no consultório, pais que dão um celular para a criança poder se acalmar para parar de fazer bagunça. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir o seu pronunciamento, vereador. Então, senhor presidente, para encerrar, apenas de dar as minhas condolências a todas as famílias das vítimas de todos os massacres que ocorreram nos últimos dias, seja a nível nacional, seja na Nova Zelândia, lá em Suzano. A gente acompanhou com muita tristeza as histórias, né, as histórias de vida das pessoas que realmente foram vítimas de uma barbárie e que realmente o que falta é isso, senhor presidente. Falta muita educação. Enquanto a educação não for a prioridade nas famílias, infelizmente nós estaremos suscetíveis de ocorrerem outros fatos iguais, idênticos a estes que ocorreram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também devido a